E aí, fellas, tudo bem com vocês? Chartier Batista em mais um vídeo. Vídeozão de hoje vamos fazer um review desse cara aqui, Olympicus Corre Vento. Então, se você quer saber um pouco mais sobre essa máquina, fica comigo aí depois da vinheta. Primeira coisa que eu tenho que fazer é agradecer ao mano Gustavo Nogas, lá do canal Por Que Correr, que me emprestou esse carinha aqui para trazer esse conteúdo para vocês. E cara, confesso que eu estava bem ansioso para experimentar esse danadinho aqui e trazer para vocês algumas impressões. E eu vou fazer como eu sempre faço, daquele jeito. Vou fazer aqui os aspectos mais técnicos dele, tais como peso, tipo de cabedal, e depois vou botar ele nos pés. Vou sair para a rua e vamos experimentar ele na prática e dizer para vocês já as sensações de corrida dele. Mas antes de eu continuar, gostaria de pedir para você fortalecer aqui a firma, deixando aquele likezão. Se ainda não for inscrito, se inscreve. Se souber de algum amigo que está buscando informações sobre esse cara aqui, compartilha com ele que isso vai ajudar muito aqui o canal. Bom, vamos lá. Vamos começar então falando do cabedal desse cara aqui. O cabedal dele é um mesh, certo? É um mesh que eles chamam aqui de Oxitec. É um mesh bem aberto, vamos ver, não sei se vocês conseguem perceber aí, mas ele é até translúcido. Ele tem algumas duplicações aqui no cabedal que eu já vou falar para vocês, mas assim, ao primeiro toque ele parece até ser quase um plástico, assim, um nylon, tá? Mas cara, é muito legal. Eu já tinha tido um contato com esse Oxitec no Olympicus Corre Grafeno, que tem review aqui no canal. Se você se interessar, dá uma olhadinha lá. Mas esse aqui, assim, me parece um pouco mais maleável do que o do Corre Grafeno. Bom, ele, como eu disse para vocês, todo forjado nesse Oxitec, só tem uma costura aqui no final. Ele tem uma duplicaçãozinha, olha só, vou mostrar aqui para vocês. Aqui dentro é como se ele tivesse um materialzinho, ó, vou mostrar aqui para vocês, que ele é um tecidozinho para dar uma estrutura aqui nessa região. A biqueira dele só tem um reforço, como se fosse um materialzinho fusionado, e esse mesmo material é fusionado aqui na região dos passadores, e ele conta com 1, 2, 3, 4, 5, 6 furos, mais o furo extra. O cadarço dele é um cadarço que ele tem uma certa elasticidade, mas bem pouco, mas parece que vai ser interessante. Vamos ver aí na hora de experimentá-lo, se ele não vai ficar muito agarrado aqui ao peito do pé. Para quem me acompanha um tempo sabe que eu gosto aqui de um conforto maior aqui em cima, mas acredito que vai funcionar super bem. A lingueta dele é uma lingueta bem fininha, ela não é atachada ao restante do cabedal e ela tem 2 passadores aqui para que ela não fique correndo, e acho que isso vai funcionar bem. Já funcionou também lá no grafeno. Conforme for aparecendo algumas comparações, eu vou passando aí para vocês. Aqui na região do contraforte ela tem um passadorzinho aqui para o dedo para te ajudar no calce. O acabamento aqui nessa região é como se fosse um neoprene, um elástico, bem legal, bem bacana, dá um acabamento show de bola, diferente de, por exemplo, outros tênis que tem um acabamento assim, mas é só um tecido, parece ficar esgaçado. Aqui não, bem legal. E ele tem um certo enchimento de espuma aqui no calcanhar, o que é bem legal para dar um conforto para esse cara. Ainda aqui no contraforte, ele é firme, não é rígido, ele não tem nenhuma peça interna aqui plástica, mas me parece que vai dar um bom suporte, assim, um bom agarre para o seu tornozelo. Com isso, acho que a gente consegue matar essa questão aqui do cabedal do tênis. Bem legal, não tem muito o que falar, me parece que vai ser bem respirável e, como eu disse para vocês, ao toque, ele é mais interessante do que o Corre Grafeno. Bom, continuando aqui, vamos passar então para a entressola desse cara, que para mim eu acho que é um ponto alto dessa nova linha dos Olímpicos, que é esse material aqui que eles chamam de Eleva. Ele é bem macio ao toque, acredito que vai dar um bom conforto ao tênis, a rodagem com ele. Esse é um tênis que ele é proposto aí para os treinos de ritmo, treinos de tiro e provas curtas. Então, com isso, ele acaba sendo um tênis bem leve. Já já eu vou falar para vocês a questão do peso, mas continuando aqui na entressola, ela é bem parecida aqui, tanto a parte externa quanto a interna, e aqui na interna eles já te dão o drop do tênis, que é um drop de 8 milímetros, que é bem legal também.
Questão de flexibilidade, ó, é um tênis bem flexível, me agrada bastante tênis que tenham essa característica. Se eu fosse colocar ele aí numa prateleira, talvez ele estaria na mesma prateleira, por exemplo, do KR5, quem sabe um pouco mais estruturado do que o KR5. Passando aqui para o solado dele, ó, eles até colocam aqui escrito alta performance, e ele é o que eles chamam de, ó, essa borracha aqui, vamos ver se dá para ver, olha só, é o que eles chamam de gripper, essa borracha. Aqui parece ser emborrachado, ó, mas não é, aqui já é direto no material de entressola, então ele só tem borracha nessa parte e nessa partezinha aqui amarelo-limão do calcanhar. O Nogas já rodou alguns bons quilômetros com esse tênis, mas olha só, esse material, ele não parece ser uma borracha, ele é meio um material plástico assim, e o desgaste que ele tem é quase como se fosse um plástico derretido mesmo. Mas de todo jeito, me parece que vai ter uma certa durabilidade, apesar de a maior parte dele aqui, que é bem no meio do pé, seja direto na entressola, no eleva, né? Mas acredito que a durabilidade vai ser bacana. Se você esperou então para saber a questão do peso, esse aqui é um tamanho 41, que é o meu tamanho casual, e ele está pesando aí na casa das 202 gramas, então um tênis bem leve, bem bacana mesmo. Se você quer um tênis aí para fazer uma alternância com um tênis de rodagem, por exemplo, eu acho que esse cara aqui vai se sair super bem. E para o que eles propõem, treinos de ritmo, de tiro, ser leve, cara, tem uma relação direta bem bacana. E agora eu vou botar ele nos pés, mas antes de eu sair eu vou dizer para vocês que eu já calcei ele aqui em casa, no tamanho 41, que é o meu casual, e ele serviu super bem. Então se você está buscando comprar esse carinha, procure comprar o seu número casual, ele tem uma forma relativamente larga, não tem assim nada que me pareça que vai ter um problema. Eu tenho um pé um pouquinho largo e funcionou super bem, tanto no tamanho, quanto na largura, quanto aqui na altura do toe box. Show? Então agora eu vou sair aqui de casa, vou botar ele no pé, vou fazer um treinão, correr aí uns 10 quilômetros mais ou menos, e já vou dizendo para vocês as minhas percepções direto no calço desse cara. Show? Então fica comigo, mais uma vez, se você está gostando, já vai deixando aquele like e partiu correr. Bora! Vamos lá, já estamos na pista, vamos testar então aí o corre-vento, tênisão. Já agradecer de novo, mano, Gustavo Nogas, por emprestar, olha, já está nos pés. E vamos aí, vou rodar hoje uns 12 quilômetros e vou dizendo para vocês como vocês sempre curtem aquelas sensações de um primeiro uso. Questão do ajuste, cabedal, respirabilidade, solado, retorno, o que eu puder tirar de informação nesse primeiro uso aí. Terceiro quilômetro já rodado e já dá pra mim perceber uma coisa. Vamos começar falando do cabedal. Esse cabedal em Oxitec, assim como era lá no Grafeno, que tem review aqui no canal, é bem respirável. E eu tive a impressão que nesse aqui ele é um pouco mais maleável e com isso também mais confortável. E hoje está um dia nublado aqui em Curitiba, tem um ventinho, cara, ele respira super bem. O ajuste eu simplesmente coloquei no pé, amarrei e tô correndo. Dei apenas um nó. O cadarço é um pouco elástico, que faz com que ele se adapte bem ao peito do pé, não fique nenhum desconforto ali. Vocês sabem que eu gosto disso, desses cadarços assim. Então, por enquanto, cara, muito legal mesmo. Se eu fosse comparar, eu já prefiro esse cabedal do que o do Grafeno. Quase KM8. Acho que agora já dá pra mim falar um pouquinho da entressola desse cara aqui. Uma entressola forjada em eleva, tem uma boa quantidade de material. E, cara, ele é um tênis proposto para treinos rápidos, provas rápidas. Mas eu acho sim que ele pode ser usado aí nos treinos de rodagem, certo? Então, muito bem. Ele tem 8 milímetros de drop. E até o momento que eu posso perceber é o seguinte: ele dá uma boa resposta de energia. Ele não é tão macio, galera. Se eu pudesse comparar com o KR5,
Eu acho que o KR5 é um pouco mais macio ainda. Só que esse aqui ele é mais estruturado. Ele te dá uma segurança maior em toda a estrutura do tênis. Então isso é bem legal. Mas a questão da entressola, se você está procurando um tênis bem macio, não é esse cara aqui, certo? Mas é o seguinte, ele é um firme, ele não chega a ser duro, então ele não tem uma batida seca, mas ele não é aquele tênis colchão. A galera falou que, pô, ele tem um ótimo amortecimento. Eu acho ele mais firme, porque para a proposta que ele tem, que quer ser um tênis para treinos rápidos, para sua prova rápida, ele super tem que ser assim mesmo. Se ele fosse muito mole, eu acho que ele perderia a característica, e aí a gente entraria no Corre 2, por exemplo. Então assim, eu acho que ele é um macio na medida. Dá pra você, se você for iniciante, começar a correr. Se você é iniciante e está procurando um tênis mais leve para fazer aí o seu rodízio, eu acho que ele super vai te atender bem, sem dúvida nenhuma. Mas não espere aquele colchão embaixo dos seus pés. Show? Isso agradou bastante a mim, que já não esperava que ele fosse muito mole mesmo. Vou aproveitar e dizer para vocês então em quais provas e treinos que eu colocaria ele. Com certeza treinos intervalados, treinos rápidos e ritmados. Provas, com certeza 5K, 10K e uma meia maratona. Eu tô girando aqui na média de 5 por 1000, 4,50. Mas fiz alguns estímulos mais fortes, e eu acho que a cereja dele vem quando você está rodando nesses ritmos um pouco mais fortes. No meu caso, 4,10, 4,15, que foi o que eu acelerei. Aí a gente sente a rolagem dele ser mais bacana. Isso agradou demais. A questão aí da transição de passada é bem fluida, por ele ter esse drop de 8 milímetros, faz com que a gente sinta o pé mais no chão, trabalhando a nosso favor. E aí você roda tranquilo, com uma passada bem ligeira, uma transição bem rápida, boa de fazer. Acho que eu já falei de quase tudo desse tênis para vocês. Vou falar então agora questão de controle e estabilidade dele. Eu achei ele um tênis bem estável, bem seguro. Apesar de eu estar correndo no asfalto, eu corri aí em terrenos um pouco irregulares, pedras e tudo mais. E ele super se saiu bem, galera. Bem bacana mesmo. Não senti assim nada de instabilidade, de insegurança no calcanhar. Mas isso, claro, é uma sensação minha, né? Uma questão muito particular de cada um. Mas eu acho que, cara, bem bacana. Talvez ele seja mais estável do que o KR5. Então nesse sentido me agradou bem. E se você tá curtindo, deixa aquele likezão, fica comigo, que eu vou falar um pouco pra vocês dos pontos positivos e negativos desse tênis. Então vamos lá, aos pontos positivos e negativos desse tênis. Eu vou começar pelos negativos, ou os que eu acho que podem ser melhorados, talvez, certo? Que é o seguinte, bom, primeiramente, apesar de eu não ter conseguido testar o grip desse tênis, eu acho que talvez ele não vai segurar muito bem. E ainda nisso, eles poderiam melhorar um pouco essa borracha do solado para ser uma borracha menos plástica e um pouco mais abrasiva. E com isso daí, obviamente, eu acho que já melhoraria o grip, que daí ficaria show de bola. Pontos positivos desse cara: ajuste, achei muito bacana. Respirabilidade, peso, principalmente. Eu acho que a cereja do bolo desse tênis é o preço, mas ainda pra fechar o preço desse cara, é um tênis bem barato. Ele no valor cheio, olha só, é isso aqui, ó. Mas você encontra promoções dele com preço bem mais acessível. E cara, acho que é um tênis que vai te ajudar muito, com um ótimo custo-benefício. Leve, confortável, respirável,
barato. Não tem muito o que pedir mais não. Treinão de hoje finalizado. Dizendo aí pra vocês as características desse cara aqui, as minhas primeiras sensações. Estou vindo aqui só pra finalizar, dar o veredito dele. Galera, acho que é um tênis que vale muito você experimentar. Eu já rodei aqui com o Corre Grafeno e eu gostei mais de rodar com o Corre Vento do que com o Grafeno, certo? Já pra adiantar aí uma possível comparação. Cara, o tênis é muito leve. Se você está procurando um tênis para o seu rodízio aí, se você tem um tênis de rodagem, está procurando um tênis mais leve, cara, um tênis bem estável, bem leve, tem uma boa resposta, não é uma resposta enorme, mas esse Eleva aqui, que é o material de entressola deles, ficou muito acertado, certo? Já disse pontos positivos e negativos, e pelo preço, galera, meu, aproveita, põe no rodízio aí que vai valer muito a pena. Eu sinceramente gostei muito. Primeiras passadas eu achei que talvez não fosse gostar, mas depois encaixou e foi super bem. Show? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, espero que tenha ajudado vocês a tomar alguma decisão, se você vai investir nesse cara, se não vai, se tirou as suas dúvidas. Se ficou alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários, vamos trocando uma ideia, eu respondo sempre que possível e todos que comentam aqui. E aí, tiro as dúvidas caso eu possa. Certo? Mais uma vez agradecer o mano Gustavo Nogas, que me emprestou o tênis para mim poder fazer esse conteúdo para vocês. E é isso. Gostaria então de desejar a todos vocês ótimos treinos. Aguardo vocês nos próximos vídeos. É nóis, tamo junto e falou, valeu!